Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta e agora nós estamos entrando em calorimetria, aula número 4, e vamos falar de calor sensível. Então fica no vídeo que eu quero ajudar você a entrar na Universidade Federal do Paraná. Então olha só, se a gente vai falar de calor sensível, vale a pena lembrar do que é calor, que foi um conceito que nós vimos na aula número 1. O calor é uma energia térmica em trânsito ou em movimento que é motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos ou mais. Para que você entenda essa ideia de calor, eu tenho aqui o exemplo do corpo A, que está a uma temperatura A, e do corpo B, que está a uma temperatura B. E eu digo que a temperatura A é maior que a temperatura B. Lembra, se eu tenho dois corpos que estão com temperaturas diferentes, surgirá essa energia que a gente acabou de ver, que é o calor, que fluirá sempre de forma natural do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E você pode perguntar, Ganso, pode ser que o calor flua do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura? Pode ocorrer, mas esse processo é forçado, tá bom? Eu estou trabalhando com um processo natural. E naturalmente, o calor sempre fluirá do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, como é o que eu estou observando aqui, o calor fluindo de A para B. Tranquilo? Só que isso vai acontecer só durante um tempo, porque à medida que o calor vai fluindo de A para B, a temperatura do corpo A diminui e a temperatura do corpo B aumenta, até que chega o momento em que a temperatura dos dois corpos se tornam iguais. Está aqui, ó, TA e TB, temperaturas iguais. Quando eles atingem a mesma temperatura, eu chamo isso de equilíbrio térmico. E quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, cessa a troca de calor, porque já não há diferença de temperatura. E o calor só existe se houver diferença de temperatura entre os corpos. Beleza? A unidade de calor, se o calor é uma energia, a unidade no SI será uma unidade de energia, que é o Joule. Entretanto, tem uma unidade que é muito usual aqui, que é a caloria, que a gente vai usar bastante. E existe uma relação entre Joule e caloria. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Quando você precisar converter de uma unidade para outra, você vai precisar dessa relação aqui, beleza? Vamos falar do calor sensível. O que é o calor sensível? Bem, aqui na calorimetria nós vamos falar de dois calores, o calor sensível e o calor latente. Hoje falaremos do calor sensível, na próxima aula sobre o calor latente. O calor sensível, ele é o calor que é responsável unicamente pela variação de temperatura, tá bom? Então, se eu estiver falando de um calor que faz a temperatura variar, se só varia a temperatura, se só muda a temperatura, eu estou falando do calor sensível. E a quantidade de calor sensível depende de 3 fatores. Da massa do corpo, lembra que quanto mais massa o corpo possui, mais energia ele precisa para variar a sua temperatura. A segunda característica, que depende da quantidade de calor sensível, é da substância que é feita, porque cada substância tem uma característica chamada calor específico, que determina se ela tem facilidade ou não de variar a temperatura, tá bom? A terceira característica é a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura de um corpo, indica que mais energia ele está recebendo, indica que mais calor sensível ele está recebendo. Então, a partir dessas 3 características, eu consigo encontrar a quantidade de calor sensível matematicamente. E aí você vai perguntar, presta atenção que essa piada é boa. Você vai dizer, Ganso, tem algum macete para que eu consiga encontrar o calor sensível? Tem sim. E que macete? Que macete? Lembra bem, é a forma que eu tenho para lembrar dessa equação. Que o calor, que eu vou representar pela letra Q, é igual ao produto da massa, vezes o calor específico, que é uma propriedade da substância, vezes a variação de temperatura. Calor sensível, que macete. Calor sensível, que macete. Calor sensível, que macete. Não esquece,
Calor é igual ao produto da massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Agora a gente vai falar especificamente do calor específico, que é, bem, de forma prática, o calor específico vai dizer para mim se uma substância ele tem facilidade de variar a temperatura ou não, beleza? Então, a definição física, só para a gente definir logo aqui, as unidades de calor específico é Joule por quilograma vezes Kelvin, que é a unidade do SI, ou uma unidade prática que nós vamos utilizar muito, é o caloria por grama grau Celsius, tá bom? Bem, então o calor específico, como eu defini aqui, é a energia necessária para uma unidade de massa variar sua temperatura em uma unidade. Presta atenção, é a energia necessária para que uma unidade de massa varie a temperatura em uma unidade. Nossa, Ganso, está meio complicado isso aí. Bem, presta atenção que eu vou tentar melhorar a explicação. Olha só, para que você entenda, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver 1 grama de água, eu tenho que ceder a ela 1 caloria para fazer com que ela varie uma unidade de temperatura. Exemplo, aqui eu tenho 1 grama de água. Se eu ceder 1 caloria a essa grama, vai fazer com que a água aumente 1 grau. Então tá aqui, ó, 1 grama, cedi 1 caloria para essa quantidade de água. Isso vai fazer com que a água aumente 1 grau Celsius. Beleza? Então, quando eu olho 1 caloria por grama grau Celsius, diz que, de novo, se eu tiver 1 grama de água e ceder 1 caloria para essa grama, vai fazer com que a água aumente 1 grau Celsius. Tranquilo? É disso que eu estou falando. Energia necessária para que uma unidade de massa varie uma unidade de temperatura. Tranquilo? Isso vale também de forma inversa. Olha só. Eu tenho 1 grama de água. Se eu quiser que essa 1 grama reduza 1 grau Celsius, eu tenho que ela tem que ceder 1 caloria. Se ela ceder 1 caloria, ela vai reduzir 1 grau Celsius. Lembra bem que isso depende do calor específico. Cada substância tem o seu valor. Belezinha? Adiante. Aqui eu tenho uma tabela com calores específicos de algumas substâncias. No material de vocês aparece também uma tabela semelhante a essa. Então, olha só, quando eu olho para esses calores específicos, quanto maior o calor específico, mais dificuldade a substância tem em variar sua temperatura. E se eu olhar, dentro dessa tabela, a substância que tem o maior calor específico é a água, que vale 1, nessa tabela aqui. E, de fato, a água é a substância que tem um dos maiores calores específicos que você vai ver. Isso indica que a água tem dificuldade em variar a temperatura, tá bom? Diferente, por exemplo, da prata, que tem um baixo calor específico. Isso quer dizer que a prata, por exemplo, consegue variar a temperatura muito mais facilmente que a água. E para isso, tem duas aplicações que eu quero trazer para você. Uma delas é, em ambientes que possuem muita água, vai haver dificuldade em variação de temperatura. E aqui no material de vocês tem uma foto dessa cidade, que é chamada cidade de San Diego, na Califórnia, que foi eleita por essa revista como a cidade de clima mais estável do mundo. Isso muito provavelmente porque na região de San Diego existe uma quantidade de água muito alta. E se tem quantidade de água muito alta, tem dificuldade em variar a temperatura. É algo semelhante, por exemplo, eu sou de Belém, uma cidade que é chamada Beira Rio ou Ribeirinha. Lá tem muita água. Ou seja, ali também tem uma dificuldade em variação de temperatura. Lá o ambiente normalmente mantém-se estável, a temperatura de lá. Não tem muita variação de temperatura. É diferente, por exemplo, do deserto. Lá no deserto do Saara, por exemplo, é cheio de areia. A areia tem um calor específico muito baixo, muito menor que a água. Isso vai provocar na areia
uma facilidade de variar a temperatura, seja ela positivamente ou negativamente. Durante o dia, por exemplo, como a areia recebe muita radiação solar, muita energia vinda do Sol, ela consegue aumentar muito a temperatura. É por isso que no deserto, durante o dia, chegam a temperaturas de 50 graus Celsius. Mas durante a noite, essa temperatura chega a 0 graus Celsius, por exemplo. Ou seja, existe uma variação de temperatura muito grande no deserto por causa que a areia tem um baixo calor específico. Tranquilo? Então, o calor específico dirá para mim se a substância tem facilidade ou não de variar a sua temperatura. Eu espero que você tenha entendido. Outra coisa importante é a capacidade térmica. Olha, pessoal, normalmente quando se fala a ideia de capacidade, você pensa que é um limite. Por exemplo, quando eu tenho um balde com capacidade de 20 litros, o limite que ele aguenta é 20 litros. Se eu colocar 21 litros ali, 1 litro vai vazar. Mas a capacidade térmica de um corpo não tem essa ideia de limite. Ela diz para mim unicamente quanto de energia o corpo precisa para fazer com que ele varie 1 grau na sua temperatura, ou varie 1 unidade de temperatura. Olha só, o calor específico é uma característica da substância. A capacidade térmica é uma característica do corpo. Cada corpo tem uma capacidade térmica, porque isso depende da substância que é feito o corpo e da massa. A capacidade térmica, matematicamente, é a razão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Mas lembra lá, que macete, o calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então eu poderia cortar a variação que tem aqui em cima pela que tem embaixo. E o que sobra é que a capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Se você quiser calcular a capacidade térmica de um corpo, você pega a massa que ele possui e multiplica pelo calor específico. Isso vai me dizer quanto de energia é necessário para fazer com que o corpo varie a temperatura em 1 grau. Beleza? Qual é a unidade da capacidade térmica? Bem, no sistema internacional, essa unidade é o Joule por Kelvin. Tá bom? Agora, se for uma unidade prática, é caloria por grama. Tá bom? E essa prática é o que a gente vai usar mais. É uma unidade usual, mas a gente vai usar bastante aqui na calorimetria. Beleza? Então vamos pegar isso que a gente acabou de ver e aplicar em alguns exercícios. O primeiro exercício é um exercício de aplicação. Não tem no material de vocês, mas eu utilizei para que a gente aplique esse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Olha a questão que diz assim. Em abril de 2010, erupções vulcânicas na Islândia paralisaram aeroportos em vários países na Europa. Além do risco de falta de visibilidade, as cinzas dos vulcões podem afetar os motores dos aviões, pois contém materiais que se fixam na página de saída, causando problemas no funcionamento do motor a jato. Considerando que o calor específico de um material presente nas cinzas seja 0,8 joules por grama grau Celsius, supondo que esse material entra na turbina a menos 20 graus Celsius, a energia cedida a uma massa de 5 gramas do material para que ele atinja a temperatura de 880 graus Celsius é igual a... Meu querido, se ele fala assim, a energia cedida para uma massa para fazer com que ele aumente a temperatura, que foi o que aconteceu, esse material saiu de menos 20 graus Celsius para 180, houve uma variação de temperatura. Então, se houve variação de temperatura, a energia envolvida aí é o calor sensível, que a gente acabou de ver. E para que a gente calcule o calor sensível, é interessante a gente tirar os dados que ele me forneceu. A gente disse que a massa dessa substância é 5 gramas e que o calor específico dela é 0,8 joule por grama grau Celsius. Para eu calcular a variação de temperatura sempre é a temperatura final menos a inicial. A final é 880 menos a inicial. Só que a inicial já é menos 20, então fica menos 20.
Aí você faz jogo de sinal, menos com menos é mais. Então fica 880 mais 20 e dá uma variação de temperatura de 900 graus Celsius. Como é que eu calculo o calor sensível? Que macete, que macete, que macete. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Essas valores eu já tenho. Então eu substituo massa 5 vezes calor específico, que é 0,8, vezes 900. Fazendo o produto, eu percebo que o calor sensível envolvido nessa variação de temperatura vale 3.600 joules, que dá como resposta a letra D. Tranquilo? Bem simples a questão, apenas para aplicar os conteúdos. Segunda questão de aplicação, essa questão caiu no vestibular da UFPR do ano passado e diz assim: um objeto de massa M recebe uma quantidade de calor de 20 kJ e sofre uma variação de temperatura ΔT de 25 graus Celsius. Sabe-se que um objeto tem um calor específico de C igual a 2 joules por grama grau Celsius. Determine a massa do objeto, sabendo que não houve alteração no seu estado físico durante o processo, que toda a energia fornecida resultou em variação de temperatura, sem quaisquer perdas para o meio externo. Olha só, a primeira coisa que você identifica aí é que ele te informa que toda a energia fornecida resultou em variação de temperatura. Lembra, calor que varia, que é responsável apenas pela variação de temperatura, é calor sensível. Sensível. Se variou apenas temperatura, é calor sensível. Vamos tirar os dados para encontrar. Bom, o calor fornecido foi 20 kJ, mas eu quero utilizar em joules. Na verdade, eu preciso utilizar em joules, porque o calor específico que ele me deu é em joule por grama grau Celsius. Então, transforma isso daqui, ó. Lembra que o quilo vale 1000. Então, fica 20 vezes 1000. Então, o calor envolvido aí é 20.000 joules. O calor específico ele forneceu é 2 joules por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é 25 graus Celsius. E aí, com isso, você consegue encontrar a massa que ele está pedindo. Como é que eu utilizo calor sensível? Que macete! Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Substitui os valores que ele te forneceu, calor 20.000, igual a massa que eu quero saber, vezes calor específico, que é 2, vezes a variação de temperatura, que é 25. Repete 20.000, 2 vezes 25, 50. Pega o 50 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, a massa é igual a 20.000 dividido para 50. Essa divisão dá 400 gramas. Então, a massa, nesse problema, é igual a 400 gramas. Viu? Bem simples. Essa aqui é uma questão da segunda fase da UFPR, da fase específica, e nem por isso ela é tão complicada quanto você imagina. Bem simples, beleza? Bom, agora a gente entra nos exercícios obrigatórios. Pega lá o material de vocês, a primeira questão do material de vocês, que diz assim: uma fonte calorífica fornece calor continuamente a uma razão de 150 calorias por segundo, a uma determinada massa. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 graus em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água de 1 caloria por grama grau Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é. Então, olha só, primeira coisa, você tem que tirar os dados fornecidos aí. Primeiro que você precisa encontrar é o calor fornecido para te encontrar essa massa. Então, ó, vamos lá, ele te informou que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e que a variação de temperatura é 40 graus Celsius. Por que eu sei que é 40 graus Celsius? Porque ele saiu de 20 graus para 60. Aumentou 40, então a variação é 40 graus Celsius. Outra coisa que ele te informou é que essa fonte fornece 150 calorias por segundo. Então você vai fazer uma regra de 3, ó. 150 calorias em 1 segundo. Só que isso ocorreu durante 4 minutos. Lembra que cada minuto tem 60 segundos. Então, você pega 4 vezes 60, dá 240.
tá bom? Então já substituiu aqui, ó, 240 segundos. Então, ó, faça essa regra de 3. Se 150 calorias em 1 segundo, em 240 segundos tem X calorias. Faça a regra de 3 e você vai perceber que é X igual a 150 vezes 240, que dá um calor de 36.000 calorias. Esse é o calor envolvido nesse processo aí. E aí você aplica que macete. Vou repetir isso aqui até entrar na sua cabeça. Calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Substitua os dados que você tem para encontrar a massa. Calor 36.000 é igual a massa que eu quero saber, vezes 1, que é o calor específico, vezes 40, que é a variação de temperatura. 1 vezes 40, 40. Você vai pegar o 40 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Divide 36.000 por 40, e aí eu percebo que a massa vale 900 gramas, que dá a resposta da letra E. Tranquilo? Bem simples. Vamos para a próxima. Terceira questão do material de vocês. Diz assim: durante o eclipse, em uma das cidades da zona de totalidade, Criciúma, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Sabendo-se que o calor específico sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor liberada por 100 gramas de água, ao reduzir essa temperatura em 8 graus em calorias, então olha só, de novo, é calor sensível. Houve apenas uma variação de temperatura, só que foi uma redução, é uma variação negativa. Então olha lá, os dados que ele me forneceu. A massa da água é de 1.000 gramas, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura é menos 8 graus Celsius, porque foi reduzido. Só que toma cuidado, lá na equação, que é o que macete, eu vou trazer o 8 positivo. Por quê? Porque nas respostas estão todas positivas. É porque ele quer saber só o módulo. Ele não quer saber se o calor é positivo ou negativo. Eu, na verdade, já sei, porque é uma quantidade de calor liberada. Se o calor é perdido, é liberado, esse calor sempre será negativo. Mas como ele tem como resposta só o módulo, eu não vou levar o sinal negativo da variação de temperatura, tá bom? Então vamos lá, o calor vai ser a massa, que vale 1.000, vezes o calor específico, que vale 1, vezes a variação de temperatura, que vale 8. Esse produto aí me diz que o calor cedido pela água para reduzir essa temperatura é de 8.000 calorias, que dá como resposta a letra D, tá bom? Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. E era isso que eu tinha para falar hoje para você. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração e até a próxima.